Então tá, na aula de hoje nós vamos ver quais são os principais comportamentos que nós procuramos em análise de dados para entender como é o comportamento das variáveis, tá? E isso tanto do ponto de vista univariado quanto multivariado, e saber quais são as distribuições mais adequadas para se impor para um determinado conjunto de dados. Tá? Mas para isso a gente precisa conhecer algumas dessas distribuições. E além disso, nós vamos falar um pouco sobre algumas propriedades básicas da matriz de correlação, da matriz de covariâncias. Okay? Então, as estruturas mais básicas de distribuição de probabilidade são as da família de distribuições triangulares. Quando as variáveis apresentam um crescimento crescente ou decrescente, e aí ela forma uma espécie, a distribuição delas forma uma espécie de triângulo, tá? Como esse que está aparecendo no histograma aí para vocês. Isso tanto quando ela é crescente quanto decrescente, tá? E aí as distribuições de probabilidades delas são bem simples, tá? É a definição da área de um triângulo e é bem simples de se trabalhar com elas. Na prática, são variáveis muito raras de apresentar esse tipo de comportamento, tá? São características muito raras, mas pode ocorrer. Mas as principais que nós buscamos são essas aqui, que são as distribuições simétricas, ou seja, as variáveis têm um comportamento simétrico em torno de um ponto que, em geral, é uma medida de tendência central. Em geral, em cima da média ou da mediana. Tá? No caso, para ela ser simétrica, a média e a mediana tem que ser valores aproximados. Por isso que na análise de dados exploratórios, nós olhamos a diferença entre a média e a mediana para saber se os dados apresentam um comportamento simétrico. Tá? Observem também que mesmo eu tendo aqui uma amostra, uma variável contínua, a média, que seria aqui algo em torno de zero, junto com a mediana, ela também está relacionada com a moda. Então, no caso contínuo aqui para a gente, nós vamos relacionar a moda como sendo o valor máximo que essa distribuição de probabilidade atinge. Tá? Então, assim, a relação entre moda, média e mediana, em um caso simétrico, é quando elas têm a mesma valores aproximados, tá? Bom, dessas distribuições nós temos a tradicional que nós já conhecemos, a distribuição normal, né? Com a sua versão multivariada. A distribuição T-Student também, ela é uma distribuição simétrica e a Cauchy, tá? A normal, ela é centrada no parâmetro dela mi, que é que é a média, tá? No caso multivariado é o nosso vetor de médias. E a T-Student, ela é centralizada no, no parâmetro de locação, tá? Então, a diferença entre a normal e a T é que a esperança da normal, ou seja, a média dela esperada, é o próprio parâmetro de locação, que no caso é o vetor de médias. Já na distribuição T-Student, a média é diferente do parâmetro de locação, tá? Então, tenham cuidado ao
ao comentar sobre esses tipos de coisa. Na T de Student, a esperança não é exatamente igual ao parâmetro de locação, mas na normal é, tá? A coxinha ela não tem esperança, tá? Bom, a diferença da normal para T, vocês já devem ter algum conhecimento sobre isso, é que nós dizemos que a T ela é uma distribuição mais flexível no ponto de vista de dar uma maior probabilidade ou densidade para pontos mais afastados ali do parâmetro de locação, né, da moda ali, do centro. Né, frequentemente nós também chamamos isso de caudas pesadas ou caudas longas, tá? Que é justamente você dar uma probabilidade, uma densidade maior para pontos mais afastados, mais extremos, do que uma distribuição menos flexível como a normal, tá? Isso é independente do parâmetro de escala, tá? No caso, o parâmetro de escala da normal é a variância, no caso multivariado, a matriz de covariâncias. Na T de Student é uma matriz de escala, a matriz de escala é diferente da matriz de covariâncias, tá? Mas mesmo que você tenha a mesma escala na normal e na T, a T ainda vai ter uma cauda mais longa por conta dos graus de liberdade, tá? Quanto menor o grau de liberdade da T, maior vai ser essa, essa cauda aqui, tá? Para os dois lados, ela continua sendo simétrica. Essa propriedade de atribuir densidade maior para outliers, ela é simétrica, tá? Então faz com que a T ela seja uma distribuição muito mais adaptável a vários cenários que a distribuição normal, tá? Sabendo que uma das propriedades da T é que quando o grau de liberdade tende para mais infinito, ela converge, né, em distribuição para normal, para distribuição normal. A mesma coisa, a mesma propriedade ocorre na versão multivariada da T, tá? E a distribuição T multivariada, ela não tem um vetor de graus de liberdade, continua sendo um escalar, ok? Então, é apenas um parâmetro que controla os graus de liberdade da T, seja no univariado, seja no multivariado, tá? Então, a propriedade da T convergir para normal, quando o grau de liberdade tende para infinito, é garantido também no caso multivariado. Isso faz com que a T seja uma distribuição muito interessante de se trabalhar, porque, primeiro, ela pode apresentar um comportamento semelhante à normal, né? A gente fazendo o grau de liberdade ser grande. Ela também é uma distribuição simétrica, tá? Então, mas a diferença dela é que ela é flexível em relação a outliers, tá? Ela acomoda melhor outliers do que a normal. Por exemplo, digamos o ponto 5 aqui, numa normal padrão, ele tem densidade zero, ou seja, a probabilidade de esse ponto aqui em 5 fazer parte dessa população normal aqui em azul é muito pequeno ou igual a zero. Tá? Já na T, não. Essa densidade é maior do que zero, tá? É um pouco maior. E a probabilidade já é maior do que zero desse outlier fazer parte
dessa população. Isso significa que a detecção de outliers com AT, é, outliers no sentido de que aquele ponto não faz parte da população, tá? Então, a detecção de outliers com AT, ela é mais flexível, enquanto a normal, ela é mais restritiva, tá? Bom, em qual contexto é melhor usar uma do que a outra? Se você está preocupado em acomodar, inclusive, valores extremos, o indicado é a distribuição T, tá? Agora, se você está trabalhando com um determinado experimento onde você precisa excluir pontos que saiam muito dentro da normalidade, como é o caso é, de fenômenos dentro da indústria, onde a, as especificações de determinados atributos ali, de variáveis, como, por exemplo, temperatura de solda, tensão de um parafuso, condutividade de um certo componente, variação de potência de sinais, essas coisas. É bem melhor você usar uma normal, porque como ela é mais restritiva, então você garante melhor que aquelas observações que são colocadas ali à prova dentro de um controle de qualidade, elas têm uma probabilidade bem maior de satisfazer as condições é, de produção ali ou de engenharia do que se você usar, por exemplo, uma distribuição T para fazer esse controle de qualidade, tá? Então, por isso que muito na prática é usada a distribuição normal e não a T para você detectar outliers e fazer a parte de controle de qualidade, tá? Talvez seja uma das disciplinas que vocês estejam fazendo agora, tá? Justamente por essa propriedade dela ser mais restritiva. Então, você garante mais. Você é mais assertivo na hora de dizer que um determinado componente ou determinado fenômeno está dentro do especificado, tá? Mas isso também não exclui a possibilidade de você usar AT para criar essas cartas de controle de qualidade, tá? Controle de processo, na verdade. Continuando, quando nós não temos a característica de simetria, aí nós temos um conjunto de famílias de distribuição, tá? Que são as famílias assimétricas. Dessas distribuições, nós temos, por exemplo, a versão assimétrica da normal, que é a normal assimétrica, ou em inglês, skew normal. Temos também a versão assimétrica da TD-Student, tá? Que é a TD-Student assimétrica, o skew T. Temos a distribuição skew slash, que é uma distribuição diferente das outras duas, tá? Tem uma família de distribuições assimétricas que ela é criada a partir você pode criar várias distribuições a partir da definição dessa família de distribuições skill, tá?
que é basicamente uma combinação linear entre uma distribuição proposta e uma normal 0,1 e, e parâmetros de peso, tá? E aí você consegue criar é, várias distribuições. Inclusive, essa família skill aqui, ela não tem nada a ver com a skill normal, nem a skill T, tá? Mas você consegue escrever essa distribuição em termos da. Quer dizer, você consegue obter a partir dela a família de distribuição skill T e a skill normal, tá? Aqui também, nas assimétricas, nós temos toda a família gama, tá? A família gama também tem suas representantes no contexto multivariado, tá? Tanto a gama multivariada quanto a gama inversa multivariada, tá? E ou também chamada de distribuição Wishart. Mas a Wishart ela é mais usada para matrizes variadas, tá? Aqui não é o caso aqui nosso, a gente ainda está no vetores aleatórios, tá? Não matrizes aleatórias. Mas é interessante citar a distribuição Wishart porque ela tem uma relação muito boa com os parâmetros de escala dessas distribuições, tá? Quando você está trabalhando num contexto Bayesiano. Outra propriedade dessas distribuições aqui que são diferentes da família gama é que essas distribuições elas estão definidas na reta, tá? Enquanto a distribuição gama ela está definida nos reais positivos. Então eu tenho aqui o caso onde eu tenho uma simetria à esquerda, tá? Ou seja, você olha aqui para a moda, que é o ponto mais alto da densidade, e você vê que a partir da moda existe um decaimento mais acentuado para a direita, tá? E não tão acentuado assim, né? Um decrescimento mais leve para a esquerda. Então a gente chama isso de assimetria à esquerda, tá? Opa, eu pulei à direita. Cadê? Não tem à direita? Ah, tá. É porque aqui mostra a diferença entre uma assimetria à esquerda com as propriedades de cauda longa, tá? Então eu tenho aqui em azul a skill normal e a skill T. A skill T ela conserva aquela propriedade de atribuir densidade maior para pontos extremos do que a normal, tá? Isso não só para o lado onde a cauda é mais longa, mas também para a parte onde é mais acentuada. A distribuição, as assimétricas à direita, ela tem essa cauda com decrescimento mais leve aqui para a direita e mais acentuado para a esquerda, tá? Por isso que a simetria é a direita. E aqui eu tenho uma comparação entre a normal e a T de Student. Você vê que a mesma propriedade de caudas longas continua favorecendo a T de Student. Bom, uma característica importante de falar sobre a família, as distribuições assimétricas, principalmente a skill T e a skill normal, é que quando o parâmetro de assimetria é igual a zero, essas distribuições assumem as distribuições originais, ou seja, a skill normal, quando o parâmetro de locação é zero,
ela assume a distribuição normal, tá? Então, uma skill normal, mi sigma ao quadrado, com lambda aqui, que é o parâmetro de locação, igual a zero, ela volta para uma normal mi sigma ao quadrado, tá? E uma T de student, quando eu tenho parâmetro de locação mi, parâmetro de escala sigma ao quadrado, parâmetro de assimetria lambda igual a zero e um ni como grau de liberdade, esse parâmetro de assimetria igual a zero faz ela retornar para uma T com parâmetro de locação mi, escala sigma ao quadrado e grau de liberdade igual a zero. Desculpa, o grau de liberdade. Então, essa é a relação que eu estava é, comentando para vocês sobre a relação entre a skill normal e quer dizer, as distribuições assimétricas e as distribuições originais, tá? Tanto no contexto univariado quanto multivariado, quando o parâmetro de assimetria é nulo, tá? Então, a gente retorna as distribuições originais. Então, isso faz com que as distribuições assimétricas elas sejam muito mais flexíveis e adaptáveis a conjuntos de dados que nós não conhecemos muito bem as características dele, do que as versões simétricas, tá? Porque a assimétrica, ela tanto pode assumir as características de assimetria quanto a característica de simetria. Então, ela é mais adaptada, tá? Ela é melhor no ponto de vista prático, tá? Assim, de você impor uma distribuição, porque ela se adapta, ela vai se adaptar aos dados. A diferença é que as distribuições assimétricas, assim como a T, elas não têm as expressões dos estimadores de máxima verossimilhança fechadas, tá? Então, elas requerem uma estimação de máxima verossimilhança usando métodos computacionais, igual os que nós estamos vendo no curso de computacional, tá? Que é o método do EM, no contexto frequentista, ou o Metropolis Hastings também, que é um método MCMC, ou no contexto bayesiano nós usamos o método MCMC com o algoritmo do Gibbs, tá? Para obter as estimativas para esses parâmetros. Então, a diferença na prática é apenas na estimação dos parâmetros, tá? Se a estimação dos parâmetros não for algo impeditivo do ponto de vista computacional, aí vale a pena você usar uma distribuição skew ao invés de uma assimétrica, tá? Desculpa. É preferível você usar uma skew, ou seja, uma assimétrica, do que você usar uma simétrica, tá? Agora, quando é, a complexidade computacional de se obter essas estimativas é grande, aí, aí é preferível você voltar para normal, porque ela tem os estimadores de máxima verossimilhança fechados, então é mais simples de se obter, tá? Os resultados.
Aqui nós temos a família de distribuições não negativas, tá? Diferente das que a gente viu até agora, o que que a gente estava buscando? Dois tipos de propriedades. Um era a característica de simetria e assimetria, e dois é a característica de acomodar ou não valores extremos, ou os outliers. Ou também como a gente chama de distribuições com caudas pesadas, tá? Caudas alongadas também. Só que elas estavam definidas na reta. Aqui a diferença é que a nossa distribuição ela não está definida na reta. E como já são 16 horas, eu vou ter que encerrar por aqui. Ah, não, desculpa, são 15 horas. Tá. Então, dessas famílias de distribuições não negativas, nós temos A aqui quadrado, AF de Snedeker e a família Gama. Tá? Aqui eu estou forçando a distribuição aqui quadrada a assumir uma distribuição quase, um comportamento quase simétrico, tá? Mas dificilmente você consegue com que essas distribuições elas cheguem a uma simetria perfeita, mas é possível, tá? Chegar a algo mais próximo. Então aqui você vê aqui quadrado próximo de um comportamento simétrico. A F de Snedeker é bem mais difícil, né, de obter essa simetria, tá? Porque naturalmente essas distribuições elas são assimétricas à direita, tá? Com exceção da gama que você ainda consegue manipular até ter uma simetria à esquerda, mas as outras duas elas são assimétricas à direita. Então aqui uma simetria é uma coisa bem forçada para elas. Para gama não, eu já consigo obter uma simetria melhor. Até porque eu tenho uma relação boa entre a distribuição gama e a distribuição normal, né? A gente consegue manipular a gama para que ela tenha uma possa ter ali um comportamento próximo da distribuição normal. E também tem a gama, ela tem a característica de quando multiplicada aqui por uma normal, eu consigo uma distribuição T, tá? Uma distribuição T de student, que é uma distribuição simétrica, tá? Quando eu uso uma gama e uma skill normal, aí eu obtenho uma skill T, tá? Então, a relação da gama com as outras famílias é bem interessante. Então, as não negativas, elas, na maioria não, a característica quase que predominante delas é ser assimétrica à direita, tá? O que, o que é algo bem intuitivo, porque se você considera uma assimetria à direita, então você está colocando a probabilidade para pontos tendendo para mais infinito grande, tá? Então, dificilmente esse tipo de fenômeno ocorre, tá? O mais comum é esse comportamento aqui mesmo, tá? Então, aí nós temos as distribuições log normal, que é a distribuição, o logaritmo da distribuição normal. Como a distribuição normal ela está na reta, e quando eu obtenho um logaritmo, ela vira uma função totalmente
positiva, tá? Quer dizer, não negativa. Temos também a versão da normal, que é a normal truncada. Nesse caso aqui, eu estou truncando em zero. E assim, o legal da normal truncada é que ela serve, o truncamento ela serve para qualquer situação. Eu posso truncá-la para ser uma distribuição totalmente negativa, né? Ou não positiva. Ah, e também a normal truncada ela é interessante para quando você tem uma variável aleatória que ela é contínua, mas ela está restrita em um intervalo da reta, tá? Então você pode truncá-la em um ponto A e B, tá? Desde que A seja maior do que B. E dentro desse intervalo obter o comportamento da normal. Nesse caso, quando eu faço a normal truncada em zero, ela também recebe o nome de health normal, tá? Que em português seria metade da normal. Se escreve assim, tá? Seria como se você cortasse a distribuição normal pela metade. Então, health é metade. Ah, a distribuição aqui quadrada eu já falei para vocês, a f de Snedeker, a exponencial e a família gama. Então, vou mostrar para vocês aqui como é cada uma delas dentro desse contexto de ser para uma variável não negativa que tem a simetria direita. Então, o comportamento da gama é desse jeito, tá? Ela é assimétrica à direita, mas ela também tem um decaimento aqui para a parte esquerda, tá? Isso significa que a moda dela é diferente de zero ou a moda dela não tende para zero, tá? Isso é uma propriedade interessante que vai ser diferente da família exponencial. Ué, não tem as outras? Não, desculpa, pessoal, não tem das outras, mas tá, eu vou comentar aqui. Aqui quadrada e f de Snedeker e a família gama, elas têm esse comportamento, tá? A log normal tem um comportamento semelhante também. A normal truncada não, o truncamento dela em zero é como se eu pegasse ela aqui, ó, e dividisse e considerasse só a parte da direita, tá? Se eu tenho uma variável que é totalmente negativa, então o truncamento seria aqui em zero, e aí eu consideraria só a parte da esquerda, tá? Mas aí a, a moda dela fica aqui na Health Normal no zero, tá? Então ela não tem uma moda mais afastada e um decaimento aqui de valores próximo de zero, como é a gama. Ela não assume esse comportamento aqui, isso que eu quero dizer. Imagine que ela está truncada aqui em zero, aqui seja o zero, ela não assume esse comportamento, tá? E a exponencial não, a exponencial, a moda dela ela já começa aqui de zero, tá? Então, ela não tem esse caimento acentuado aqui à esquerda, não. Ela é uma coisa só, vindo lá do zero, né, com uma moda lá aproximadamente zero e tem essa queda exponencial aqui, tá?
Quando a nossa variável ela está definida entre 0 e 1, e isso é interessante quando a gente quer, por exemplo, estimar a proporção, esse tipo de coisa, aí o ideal é usar a distribuição beta, tá? A distribuição beta é uma das distribuições mais flexíveis que existem, tá? Ela assume diversos tipos de comportamento, ela assume o comportamento simétrico, assimétrico, exponencial, e tem um exclusivo dela que é chamado de curva de sobrevivência, tá? Ou também em algum lugar por aí o pessoal chama de curva da banheira, tá? Mas não é um termo, já é um termo bem antigo, tá? Isso daí. A gente chama mais de curva de sobrevivência. Então, aqui eu tenho a beta assumindo esse comportamento simétrico. Aqui eu tenho a beta assumindo o comportamento de assimetria à direita, ela assumindo um comportamento de assimetria à esquerda, ela assumindo um comportamento exponencial, tá? Aproximadamente exponencial, que é quando a moda ela tende para zero, e aí tem essa cauda direita. Ela pode ser tanto exponencial à direita, como essa daqui, né, onde a simetria é à direita, quanto a simetria à esquerda, tá? E o tal da curva de sobrevivência é essa daqui, onde eu tenho duas modas, tá? Ela é bimodal. hum, e aí ela tem esse comportamento aqui estranho, tá? O nome curva de sobrevivência, ele vem lá de análise de sobrevivência, onde, por exemplo, se a gente considerar X como sendo a probabilidade de um indivíduo ter óbito em um determinado instante de tempo T, essa probabilidade é maior nos instantes iniciais da vida, tá? E depois isso vai decrescendo. Em algum ponto, essa probabilidade de óbito, ela converge, tá? E fica aqui estacionária no tempo. E claro que quando a pessoa vai tendendo aos últimos anos de vida, essa probabilidade de óbito ela vai também aumentando, tá? Então por isso que o nome é curva de sobrevivência. No início tem uma alta taxa de mortalidade e no final também, tendo uma espécie de estacionariedade, né? Convergência, você ficar quase que constante aqui nos, nos estágios intermediários da vida de um indivíduo. Ah, é, e por último, mas não menos importante, é aquela distribuição onde os dados são totalmente aleatórios, tá? A probabilidade de um determinado, de qualquer ponto é igual a de qualquer outro ponto dentro de um intervalo da reta ou até mesmo na reta, tá? Existe a versão quando isso daqui tende a menos infinito e mais infinito. Inclusive também tem a versão da uniforme discreta, tá? Então é quando todos os elementos ali do meu espaço amostral têm a mesma probabilidade de ocorrer. Ahn, eu não me recordo agora, mas, mas eu já obtive um experimento onde ele tinha essa característica. Um local onde vocês vão encontrar isso aqui fácil é se vocês pegarem os jogos da loteria e calcular a frequência relativa, né, de cada número.
vocês vão ver que eles têm esse comportamento, tá? A distribuição uniforme ela também é usada muito pelo pessoal de engenharia de software, tá? Para determinar a consistência e certas propriedades de desempenho de algoritmos, tá? Por exemplo, se você tem algoritmos que gerem números aleatórios ou, ou é necessário que ele crie eventos aleatórios, principalmente dentro ali de um contexto da física, quando você trabalha ali com partículas e tal, é interessante que você tenha esse tipo de comportamento, tá? Então, esse comportamento aqui uniforme é quando o meu experimento ele é totalmente aleatório, tá? Assim, é aleatório e equiprovável. Qualquer resultado do experimento tem a mesma probabilidade de ocorrer. Isso aqui é interessante se você observar esse comportamento em uma determinada variável e essa variável ela for pensada como sendo uma variável que seja usada para prever outra, então você já descarta essa variável porque ela não é indicada para isso, tá? Um comportamento um pouco semelhante dessa distribuição uniforme que nós observamos dentro do contexto multivariado é quando nós vimos na última aula que a dispersão dos dados forma um círculo, né? Ali a matriz de covariâncias da distribuição não é uma elipse, sim um círculo, aproximadamente um círculo. Diz para a gente que não tem uma interação entre aquelas variáveis, ou seja, não existe uma correlação linear entre elas. Tá? A versão uniforme daquele círculo seria um retângulo, tá? Um quadrado. Aquela não era a última, essa é a última e também a mais. É, como eu posso dizer? São as distribuições mais generalistas possíveis, tá? Porque elas podem tanto serem usadas no contexto de assimetria quanto de simetria. Elas podem ser usadas tanto no contexto com outliers e sem outliers. Uma terceiro contexto que nenhuma das anteriores consegue trabalhar, que é o contexto onde eu tenho subgrupos. Ou seja, dentro de uma mesma amostra, essa amostra apresenta características de grupos dentro, tá? Então, quando eu tenho essa terceira característica de grupos, nós usamos as distribuições de misturas de densidade, tá? Como o próprio nome está sugerindo, você vai misturar duas densidades para descrever o comportamento de uma variável. Que no caso aqui desse exemplo, nós temos dois grupos, tá? Uh, Nesse caso, a moda é a mesma para os dois grupos, então significa que eu tenho a mesma, quase aproximadamente a mesma quantidade de observações em cada um desses grupos. E essa proporção ela pode variar, tá? Eu posso ter mais observações em um grupo do que em um em outro, tá? Quando o número de observações nos grupos são
são semelhantes, né? São valores aproximados, nós dizemos que isso é que nós temos grupos balanceados, tá? Ou seja, tem quase a mesma quantidade de observação para cada um. Mas quando isso difere, ou seja, um grupo tem mais observações do que o outro, aí nós chamamos de grupos desbalanceados, tá? E no contexto de misturas de densidade, nós podemos colocar todas aquelas outras distribuições que nós vimos anteriormente, tá? No caso aqui eu coloquei duas simétricas, tá? Duas normais. Consigo colocar duas assimétricas e ainda elas sendo simétricas, mas com simetrias diferentes. Por exemplo, uma tem simetria à esquerda e outra tem simetria à direita, tá? Elas podem ter o mesmo tipo de assimetria, simetria à direita, simetria à direita, simetria à esquerda, quanto pode ser diferente, como aqui no exemplo, tá? É isso. Então, as misturas de densidades, elas são as distribuições mais adaptadas a qualquer tipo de situação que você esteja trabalhando, tá? Porque ela vai se adequar tanto à simetria quanto à simetria. Desculpa, ficou estranho. Ela se adequa à simetria, simétrico, quanto à assimetria, tá? Que é a assimétrica, ou a skill. Ela também, você pode colocar densidades aí exponenciais, tá? Ela vai se adequar também quando você tiver variáveis positivas, não negativas, né? Então, inclusive você pode colocar misturas de distribuições não negativas, misturas de gamas, misturas de exponenciais, mistura de log normal, misturas de normal truncada, tá? Todas aquelas distribuições acima a gente consegue ter combinações. O que a gente não consegue é colocar, dificilmente você consegue colocar distribuições diferentes para ela na mesma mistura, tá? Por exemplo, essa daqui vai ser uma gama e essa daqui uma normal, tá? Aí a gente vai ter um problema de identificabilidade do modelo, porque a gente não vai garantir simplesmente usando o método de mistura que atenda lá os axiomas de probabilidade, tá? E também as propriedades de uma distribuição de uma função densidade de probabilidade, tá? Então, em geral, na prática, a gente sempre usa a mesma distribuição. No caso aqui, eu estou usando duas skill normais, tá? Então, pelo fato de eu estar usando uma distribuição skill que tem um comportamento mais adaptativo, né? Então, aí eu consegui essa característica aqui de assimetria direita e assimetria esquerda, tá? Mas eu não conseguiria colocar, por exemplo, uma skill normal aqui ou uma normal truncada à esquerda e aqui eu colocar uma gama, tá? Não, não dá certo não. Então a gente tem que colocar sempre as mesmas distribuições aí. Até porque depois para você encontrar os estimadores para algo desse tipo, usando famílias diferentes, ia ser um trabalho terrível, tá? Fora os problemas teóricos que você teria em relação a isso, ok? Então, na próxima aula eu vou mostrar para vocês como são o comportamento dessas distribuições num contexto multivariado, tá? E aí eu vou deixar também a parte das propriedades de
da matriz de escala e matriz de covariância para a próxima aula. E o que vocês podem fazer de imediato de exercício é pegar aqueles dados que nós já estávamos trabalhando, se eu não me engano, era o de diabetes. Eu ainda não tenho esse pacote instalado. Tá, mas era o de diabetes, e aí você fazia lá um PES, por exemplo, e, e obtinha isso daqui, tá? Então vocês vão olhar lá e vão dizer, ah, esse daqui eu consigo usar uma distribuição normal multivariada, eu consigo usar uma distribuição T porque tem outliers. Um, Aqui, por exemplo, no que eu estou mostrando para vocês, ó, esse caso aqui, eu consigo usar uma distribuição normal aqui e eu consigo usar uma distribuição normal aqui. Mas só que essas duas variáveis elas têm um comportamento de grupos. Então eu teria que ter uma densidade normal para cá e uma densidade normal para cá. Aqui eu tenho uma normal com uma baixa correlação, tá, entre as variáveis, e já aqui eu tenho uma normal com uma correlação linear positiva forte, tá? Então eu consigo colocar isso dentro de um contexto de mistura de densidade. E assim vai, tá? Então façam essa análise como exercício, tá? Eu vou colocar lá no Classroom esse exercício e mais um que eu tinha. Tá, lá no Classroom coloco os dois exercícios, tá bom? Eu vou encerrar o vídeo por aqui.